Marx pede mais tempo para analisar o processo. Lewandowski vota contra Moro. Sessão é adiada. Placar está 2-2. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a vista do processo que analisa a suspensão do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e com isso adiou a conclusão da decisão. Todos os demais membros da segunda turma já são senhores no conteúdo deste processo. Já o conhece e não teriam dificuldade de votar, mesmo com o processo sendo pautado com exíguo espaço de tempo. Então, senhor presidente, peço as devidas escusas e Vossa Excelência, mas preciso pedir a vista para analisar o conteúdo deste processo, pediu o magistrado. A segunda turma do CTF, formada por Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, iniciou a sessão nesta terça-feira, 9. A ação de suspensão movida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Moro, depois que Fachin anulou as condenações do petista na Lava Jato de Curitiba. O ministro precisa decidir se Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. A investigação no âmbito da Operação Lava Jato no Paraná. Apesar de Nunes Marques solicitar a vista, o ministro Lewandowski pediu para apresentar o voto nesta sessão. Carmen Fachin já havia votado contra a suspensão de Moro em dezembro de 2018. No entanto, a ministra disse que irá apresentá-lo novamente na próxima sessão. O mesmo pode ocorrer com Fachin. Hoje, o primeiro a votar foi o relator Gilmar Mendes, que falou em maior escândalo da história. Meu voto não apenas descreve a cadeia sucessiva, a compromisso da imparcialidade com explícita surgimento e funcionamento do maior escândalo judicial da nossa história, disse. Em seu discurso, o ministro fez diversas críticas à Lava Jato que foram muito além do caso envolvendo Lula. O combate à corrupção é fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. Não se combate o crime cometendo o crime, ressaltou Mendes. Segundo ele, ninguém pode se achar o Odo Borrogodo. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modestia, calcem as sandálias da humildade. Pediu. Além disso, Mendes criticou. A imprensa disse que se estabeleceu um conluio vergonhoso entre a mídia e os procuradores juiz com a agência ANSA. O Brasil bate um novo recorde de mortes na pandemia, quase 2.000 mortos. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde, CONASE, informou nesta terça-feira, 9, que o Brasil contabilizou mais de 1.972 óbitos e 70.764 contágios nas últimas 24 horas na pandemia de Covid-19, elevando os totais de vítimas para 268.370 e de contaminação para 11.122.429. Com os novos dados, o país registra a pior marca de morte desde o início da pandemia, superando o recorde batido no dia 3 de março, quando foram somadas 1.910 vítimas. A média móvel de óbitos segue em elevação e chega a
1.573 nesta terça, enquanto que a de casos subiu para 67.929. Os resultados levam em consideração os números dos últimos 7 dias. O Brasil vive atualmente o seu pior momento da pandemia e está, desde 20 de janeiro, registrando média de mortes acima da marca de 1.000. A taxa de letalidade, porém, está em 2,4%, enquanto que a de mortalidade subiu para 127,7 a cada 100.000 habitantes. No ranking mundial de países mais afetados pela Covid-19, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos, com 527.389. Em relação ao número absoluto de óbitos, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, já em comparação os dados de infectados, país sul-americano fica na terceira posição atrás dos Estados Unidos, 29.081.612, e Índia com 11.244.789, com a agência ANSA. Ministro da Saúde pede ao consórcio de vacina atenção ao Brasil. Brasil faz parte da COVAX Facility, grupo internacional, e que são negociados quantitativos dos produtos e definida a distribuição para os países que fazem parte. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reuniu-se nesta terça 9 com representantes da Aliança Mundial de Vacina, Gavi, e pediu atenção ao Brasil na distribuição de imunizante no âmbito do grupo internacional COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A Aliança Gavi entrega o grupo internacional. O COVAX Facility é formado por governos e fabricantes de vacinas. Neles são negociados quantitativos dos produtores e é definida a distribuição para os países que fazem parte, buscando o objetivo proclamado pela OMS de garantir uma equidade na oferta das vacinas. O Brasil tem direito a 42,5 milhões de vacinas neste ano pela COVAX Facility. Pazuello pediu uma atenção especial ao Brasil devido à situação epidemiológica pela qual o país passa um momento. Nós temos quase 40.000 postos de vacinação e temos o maior programa de vacinação. O mundo precisamos barrar o vírus com vacinas. Precisamos vacinar a população, disse. A previsão é que o Brasil receba 2,9 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca neste mês, e mais de 6,1 milhões em abril. Segundo o comunicado oficial do ministro da Saúde, o presidente da Aliança Gavi, José Manuel Barros, afirmou que fará o que for possível para atender os pedidos do governo federal, mas não deu maiores detalhes de melhoria das condições de recebimento de imunizantes com a Agência Brasil. Bolsonaro diz que o povo brasileiro não quer Lula como candidato e acusa Fachin de ligações com o PT. O presidente da República afirmou ter recebido a decisão com surpresa. O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta segunda-feira, 8, a decisão do ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, STF, de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, o que tornou o petista elegível para ser candidato à presidência em 2022. Bolsonaro atribuiu a decisão à ligação do ministro com o PT. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 2022. Muito menos pensar numa possível eleição dele.
afirmou Bolsonaro em entrevista no Palácio da Alvorada. Você pode ver, a bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima. Todos nós sofremos com uma decisão como essa. Daí agora a gente espera que a turma do Supremo restabeleça aí os julgados. Bolsonaro pretende se candidatar à reeleição no ano que vem. Pesquisas Inteligência em Pesquisa e Consultoria do IPEC divulgou pelo Estadão neste domingo 7, no entanto, mostra o atual ocupante do Palácio do Planalto com um potencial de votos menos do que o petista. No levantamento, o novo Instituto de Pesquisas da Estatística, Márcia Calvalari, ex-Ibope, 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula. Se ele se candidatasse novamente à presidência, 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum. Bolsonaro parece com 12 pontos percentuais a menos no percentual do voto, 38%, e 12 a mais na rejeição de 56%. Ao ser questionado sobre o assunto, Bolsonaro afirmou que Faxin sempre teve uma forte ligação com o PT. Qualquer decisão dos 11 ministros, é possível você prever o que eles pensam, né? É o que botam no papel. O ministro Faxin, ele sempre teve uma forte ligação com o PT. Então, não nos estranha uma decisão nesse sentido, disse Bolsonaro. Relator da Lava Jato foi escolhido em 2015 pela corte, pela então ministra Dilma Rousseff, e já foi responsável por diversas decisões contrárias a petista na operação. Não pode, em hipótese alguma, um homem, só se o senhor do destino de um julgamento como esse. Então, não sou jurista, mas eu acho que nem a questão de turma, é questão de plenário decidir isso aí, completou Bolsonaro. O presidente da República afirmou ter recebido a decisão como surpresa para ele. As condenações envolvendo o sítio em Atibaia e o triplex do Guarujá, alvo dos processos contra Lula, pode até ser objeto de suposição, mas houve desvio de recursos com obras fora do Brasil. Todo mundo foi surpreendido com isso, daí, afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade, com agência e Estado. Eike é denunciado por manipulação de mercados no Brasil, Canadá e Irlândia. Acusação do desdobramento da Operação Segredo de Midas, que o prendeu em 2019. O empresário Eike Batista foi denunciado pelo Ministério Público Federal sob acusação de manipulação do mercado de capitais. De acordo com os procuradores responsáveis pelo caso, ele praticou fraudes nas bolsas de São Paulo, Toronto e Irlândia. De acordo com o MPF, Eike usou uma empresa chamada O Investimento do Consultor TAI para comprar vendas de ações no mercado financeiro nacional e internacional, com o objetivo de manipular os ativos de pessoas jurídicas. O empresário foi procurado via assessoria, mas ainda não se pronunciou. Segundo a Procuradoria, TAI não tinha autorizações para operar para terceiros. Foi usado, segundo a acusação, para ocultar a atuação de Eike no mercado de valores, junto com outros 2 empresários também acusados. Os fatos se referem à investigação da Operação Segredo de Midas, desflagrada em agosto de 2019. Quando o empresário chegou a ser preso temporariamente, a ação foi fruto da delação premiada
do banqueiro Eduardo Plas, um dos acusados dono do TAG Bank do Panamá, outros sócios e funcionários da instituição financeira. Eike já foi condenado 3 vezes por crimes relacionados ao mercado de capitais. Ele já acumulou apenas 28 anos de prisão por crimes contra o mercado financeiro, que se somam outros 30 anos de condenação por corrupção em processo relacionado ao esquema do ex-governador no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O empresário afirmou o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, homologada em novembro do ano passado pela ministra Rosa Weber. A denúncia não usa trechos de colaboração de Eike. As operações consideradas fraudulentas ocorreram em 2 momentos da trajetória empresarial atribulada de Eike. Entre 2010 e o início de 2012, quando o Grupo X ainda vivia o auge de suas expectativas, Eike operou, segundo o MPF, no mercado financeiro para lucrar com a aquisição das empresas canadenses Ventana e Galvay. As duas detinham minas de ouro na Colômbia, de interesse da Auxi, Canadá, do empresário brasileiro. Antes de fazer a oferta, as empresas Eike comprou ações por meio da empresa de Plas, a fim de lucrar com o anúncio de seu próprio interesse. Segundo a denúncia, no caso de Galvay, o volume comprado por meio da TAI permitiu, inclusive, que ele participasse diretamente da decisão sobre a venda ou não da companhia para sua Auxi. Num caso de conflito de interesse, ainda segundo a Procuradoria, MPF aponta 233 operações com sinais de fraudes na Bolsa de Valores de Toronto para este fim. Outro movimento se refere ao início da derrota do Grupo X, após estudos identificarem que os poços de petróleo da companhia eram economicamente inviáveis de explorar. Entre novembro de 2012 e julho de 2013, Eike comprou por meio da TAI ações ligadas OGX, MMX e MPX, a fim de evitar a queda brusca das ações, um cenário de incerteza sobre as empresas. No caso das duas últimas, as operações também coincidem com a negociação de venda de ativos e a outros interessados. Foram, segundo o MPF, 37 operações irregulares na Bolsa de Valores da Irlândia e 34 na Bovespa. O uso da TAI como uma espécie de empresa laranja é proibido porque a compra e venda das ações dos controladores de toda a companhia tem se informado às autoridades. Além disso, essas transações não são vedadas em momentos de negociação para a venda de ativos. Nas ações penais, nas quais já foi condenado, o Eike é acusado de ocultar informações relevantes dos investidores com a inviabilidade econômica dos poços da petróleo da OGX. A nova denúncia aponta, contudo, que o empresário não só ocultou fatos, como operou de forma simulada no mercado financeiro para manter os preços das ações num patamar que ele fosse vantajoso com a Folha Expresso. Michel? Justiça íntima, Prefeitura de Duque de Caxias por vacinação na cidade.
Segundo a Justiça, Duque de Caxias não cumpriu a decisão judicial que fixava que a vacinação fosse feita segundo a faixa etária dos idosos, priorizando as idades mais elevadas. A Justiça do Rio de Janeiro intimou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e o secretário municipal de saúde, Antônio Manuel de Oliveira, sobre o processo de vacinação do município do estado do Rio de Janeiro. A juíza Elizabeth Maria Saad, da Terceira Vara Civil de Duque de Caxias, determinou que a prefeitura siga o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Segundo a Justiça, o motivo de intimação que Duque de Caxias não cumpriu a decisão judicial de 4 de fevereiro que determinava que a vacinação fosse feita de acordo com a faixa etária dos idosos, priorizando as idades mais elevadas sem considerar atividade profissional. A decisão da Justiça foi tomada depois que a Prefeitura decidiu imunizar profissionais de educação antes de vacinar idosos com menos de 80 anos. Na última sexta-feira, 5, Duque de Caxias decidiu permitir a vacinação de qualquer pessoa com mais de 60 anos. Um dia depois de vacinar idosos com 80 anos, a medida provocou uma corrida aos postos de vacinação. Não só os moradores locais, como também pessoas de outros municípios. Enormes filas foram registradas no postos. Por meio de nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que até o momento ainda não recebeu a intimação. O Plano Nacional de Imunização está sendo plenamente cumprido pela municipalidade dentro da competência que lhe confere a Constituição Federal para gerir as políticas materializadoras das campanhas de vacinação em seu território. Para seus jurisdicionados, todas as informações serão prestadas à Justiça no prazo legal, sendo certo que, nesta data e no horário desta nota, o processo judicial em debate se encontra remetido ao Ministério Público, informa a nota da Prefeitura com a Agência Brasil. O novo auxílio emergencial ficará entre 175 e 375, diz Guedes. De acordo com o ministro da Economia, o valor médio do benefício será de 250. A PEC emergencial que possibilita a liberação do auxílio deverá ser votado pela Câmara nesta semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o novo auxílio emergencial vai variar entre 175 e 375, dependendo da composição das famílias contempladas. O valor médio, de acordo com o ministro, será de 250. Esse é um valor médio de 250 porque, se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, serão de 375. E se tiver um homem sozinho, são de 175. Se for o casal, os dois aí já são de 250. Isso é o Ministério da Cidadania. Nós só fornecemos os parâmetros básicos, mas a decisão da amplitude com o Ministério da Cidadania, disse Guedes. O auxílio será viabilizado por meio da PEC, Proposta de Emenda e Constituição Emergencial, que foi aprovado pelo Senado Federal na última quinta-feira, 4. O texto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, já afirmou que espera que a proposta seja aprovada na próxima quarta-feira, 10. Se nós quisermos reduzir a pobreza
e a miséria no Brasil, tem que dar o dinheiro direto para os mais desfavorecidos, para os mais pobres, que é o que a gente fez, que é a filosofia lá atrás de Bolsa Escola e do Bolsa Família. Agora o auxílio emergencial acabou seguindo também uma linha semelhante, que é botar dinheiro onde estão os mais pobres e não nos intermediários, afirmou Guedes com a agência Sputnik Brasil. Michel? Rainha Elizabeth diz que a acusação racista são preocupantes e serão levadas a sério após as revelações do príncipe Harry e Meghan Markle, apresentadora da Oprah Winfrey. Monarca afirma ter ficado entristecida pelas dificuldades enfrentadas pelos dois nos últimos anos. As acusações de racismo feitas pelo príncipe Harry e sua mulher Meghan Markle são preocupantes e serão levadas muito a sério, declarou nesta terça-feira 9 o Palácio de Buckingham em seu primeiro comunicado após os retumbantes entrevistados do casal. As questões levantadas, particularmente aquelas relacionadas à raça, são preocupantes, embora algumas memórias possam variar. Elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular, acrescentou o Palácio em um comunicado. O texto indica ainda que a Rainha Elizabeth II está entristecida pelas dificuldades dos dois e expressou seu amor por eles. A família inteira ficou triste ao saber como os últimos anos foram difíceis para Harry e Meghan, declarou o palácio, enfatizando que o casal e seu filho, Archie, sempre serão membros muito queridos da família. Segundo a rainha, as questões levantadas, especialmente e de raça, são preocupantes, mas ela ponderou que a família real não apoiou totalmente a afirmação do duque e da duquesa de Sussex sobre como foram tratados o que foi dito. Os súditos de Sua Majestade, em uma audiência global de TV, ficaram surpresos com as revelações do príncipe Harry e Meghan de que sua própria família faziam perguntas sobre a cor da pele de seu filho, ainda não nascido, o que afirma como as pessoas chamam internamente as instituições, rejeitou seus pedidos de ajuda quando ela disse ter tido pensamentos suicidas com a AFPW Post Agência Estado. Com participação do Brasil, começa a produção do sexto espelho do Telescópio Gigante Magalhães. O Telescópio Gigante Magalhães, GMT, acaba de anunciar a fabricação do sexto dos 7 maiores espelhos monolíticos do mundo. Eles permitirão que astrônomos enxerguem o universo ainda mais detalhado. Medindo 8,4 metros, m, de diâmetro, o espelho está sendo produzido no Laboratório de Espelhos Richard F. Caris da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Segundo informações do jornal da USP, quando o GMT estiver operando em sua capacidade máxima, o espelho primário, formado por 7 segmentos, terá uma área coletora total de 368 metros quadrados, M2, suficiente para enxergar a face de uma moeda de 10 centavos de real, que mede 2 centímetros, a aproximadamente 360 quilômetro, de distância. Ciência e tecnologia internet com participação do Brasil,
começa a produção do sexto espelho do Telescópio Gigante Magalhães. O Telescópio Gigante Magalhães, GMT, acaba de anunciar a fabricação do sexto dos 7 maiores espelhos monolíticos do mundo. Eles permitirão que astrônomos enxerguem o universo ainda mais detalhado. ESO/Agtsipaniza o telescópio VLT, no Observatório do Paranal, deserto do Atacama, no Chile. A instrumentação do VLT foi adaptada para conduzir uma busca por planetas no sistema Alpha Centauri. Credit, ESO/Agtsipaniza por Jornal do Brasil publicado 09, Mar, 2021-1003 medindo 8,4 metros, m, de diâmetro. O espelho está sendo produzido no Laboratório de Espelhos Richard F. Caris da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Segundo informações do Jornal da USP, quando o GMT estiver operando em sua capacidade máxima, o espelho primário, formado por 7 segmentos, terá uma área coletora total de 368 metros quadrados, m2, suficiente para enxergar a face de uma moeda de 10 centavos de real, que mede 2 centímetros, a aproximadamente 360 quilômetro, de distância. Mais sobre o assunto, 9 de março de 21 Ministro da Saúde pede a consórcio de vacina atenção ao Brasil. 9 de março de 21 EIC é denunciado por manipulação de mercados no Brasil, Canadá e Irlanda. 9 de março de 21 quase 2.000 óbitos. Brasil bate novo recorde de mortes na pandemia. Tal poder de resolução será 10 vezes maior do que o famoso telescópio espacial Hubble e 4 vezes maior do que o aguardado telescópio espacial James Webb, com lançamento previsto para o fim de 2021. Vale lembrar que o GMT é fruto de um consórcio internacional de universidades e instituições científicas de ponta. O Brasil é um dos sócios fundadores do consórcio, por meio de financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, que está investindo $40 milhões, equivalente a 4% do tempo de operação anual do telescópio. O espelho mais avançado, o GMT, terá um monolítico que possibilita uma visão mais ampla e detalhada do universo. Seu processo de produção envolve fundir quase 20 toneladas de vidro borosilicato, chamado de vidro I6, que possui alta pureza e um baixo coeficiente de dilatação no único forno rotativo existente no mundo para a produção de espelhos gigantes para telescópios. No auge do processo de fusão, o forno gira 5 vezes por minuto, aquecendo o vidro a 1165 graus Celsius por aproximadamente 5 horas, até que ele esteja liquefeito no molde. O ponto mais alto da temperatura é chamado de alto fogo e foi alcançado no dia 6 de março. Depois, inicia-se o processo de 1 mês para recozimento, no qual o vidro é resfriado enquanto o forno gira a uma velocidade menor para evitar tensões residuais e endurecer o material. Demora outro mês e meio para o vidro atingir a temperatura ambiente. Esse processo de fundição em rotação dá ao espelho o seu formato parabólico especial. Após resfriar, o espelho será polido por 2 anos, até que a superfície atinja a precisão óptica de 1/1000 da espessura de um fio de cabelo humano, ou 5 vezes menor do que uma partícula de coronavírus. No final desta década, os espelhos gigantes serão transportados por mais de 8.100 quilômetros até o futuro lar do GMT, no Observatório de Las Campanas, no deserto do Atacama, Chile, a mais de 2.500 metros acima do nível do mar.
Os espelhos também são uma parte crucial do design óptico que permitirá ao GMT ter o maior campo de visão entre todos os telescópios extremamente grandes, ELT, na classe dos 30 metros. Esse design óptico único tornará o GMT o mais opticamente eficiente dos ELT, quando consideramos o uso de cada fóton de luz que os espelhos coletam. Com agência Sputnik Brasil. Lavagem nasal em bebês ajuda na qualidade do sono e previne infecções respiratórias. Além de contribuir na prevenção de gripes, resfriados, rinite e sinusite, a limpeza do nariz auxilia na manutenção do conforto respiratório e ajuda a evitar o nariz entupido e ressecado. Quem tem o hábito de limpar o nariz todos os dias reduz, segundo os especialistas, de 30% a 50% a necessidade de uso de medicações e a frequência de casos de gripes e resfriados. Independentemente da idade, a lavagem nasal tem vários benefícios para todas as pessoas, pois, além de auxiliar a prevenir gripes e resfriados, ajuda na prevenção de outras doenças respiratórias como rinite e sinusite, auxilia na manutenção do conforto respiratório, ajudando a evitar o nariz entupido e o ressecamento nasal. Mas quando se trata dos bebês, mães, pais e cuidadores costumam ter muitas dúvidas sobre a lavagem nasal logo no início da vida. Reunimos aqui dicas e benefícios que a lavagem promove na saúde da criança. Amamentação saudável. Os bebês respiram quase exclusivamente pelo nariz até os 2 meses de idade. Como são pequenos e dependentes, passam muito tempo deitados e não conseguem assoar o nariz, o que pode fazer com que a obstrução nasal, nariz entupido, seja uma ameaça frequente. Com o nariz obstruído, acabam respirando pela boca, o que atrapalha também no momento da amamentação. O hábito de respirar pela boca pode, inclusive, prejudicar a respiração do bebê e trazer problemas mais graves. Lavar o nariz do bebê ajuda a evitar essa congestão nasal, o que traz mais conforto durante o aleitamento. Melhora na qualidade do sono e no humor. Como a respiração nasal é quase exclusiva para bebês de até 2 meses de idade, o nariz entupido pode trazer um desconforto respiratório muito grande para o recém-nascido, o que afeta a qualidade do sono. Com o sono comprometido, o bebê pode apresentar alta irritabilidade durante o dia. A lavagem nasal ajuda para noites mais tranquilas devido à redução da obstrução nasal. Prevenção de infecções respiratórias realizada ao menos 2 vezes ao dia. A lavagem nasal diária ajuda a evitar infecções respiratórias como gripes e resfriados, que podem ser mais agressivas em bebês, já que estão em fase de formação do sistema imunológico. O sistema imunológico não está totalmente formado até os 4 anos de idade. A lavagem nasal promove uma limpeza por arraste, que remove as impurezas do ar inaladas. Isso ajuda a remover agentes agressores que poderiam desencadear uma infecção ou doença respiratória. Sobre a Libs Farmacêutica. A Libs é uma indústria farmacêutica brasileira 100% nacional, que está no mercado há mais de 60 anos e conta com cerca de 2.600 colaboradores. Recentemente, inaugurou sua unidade de biotecnologia, responsável pela produção de medicamentos biológicos indicados para tratar câncer e doenças autoimunes, com tecnologia single-use, produção que utiliza bioreatores com bolsas descartáveis.